Aqui é o professor Luiz, tudo bem? O tema da aula de história de hoje é a origem do homem, né? Como vamos encontrar, estudando história, como vamos saber quando o ser humano surgiu, e, mais importante, saber como ele surgiu, né? Ou seja, o processo histórico, né? Tudo o que aconteceu no passado que fez com que a espécie humana, com o passar do tempo, ela fosse se desenvolvendo, né? E da pré-história, né? No começo, fosse chegar até hoje, né? Então, está aí no primeiro slide, como vocês podem visualizar, registros da história. Vamos entender o passado, né? Ou seja, na história a gente sabe que quando a gente estuda tem três tempos: o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Então, para a gente poder encontrar essa resposta de saber quando o homem surgiu e como ele surgiu, a gente tem que embarcar na máquina do tempo e voltar no tempo, né? E isso não é só há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas há milhões de anos atrás, né? A gente foi datado, né, por muitos estudiosos e pesquisadores de que a espécie humana ela surge ali por volta a cerca aproximadamente de 4 a 5 milhões de anos atrás, né? Tendo os primeiros vestígios, né, as primeiras pistas, né, que os arqueólogos encontraram, onde hoje é a África, né? Então, por isso que a gente chama Mãe África, né, o berço da humanidade, porque é ali que foi encontrado, né, os primeiros vestígios, ou seja, as primeiras pistas, as marcas que foram deixadas pelos nossos ancestrais, tá? E aí eu passar aqui o slide, e na segunda tela tem uma perguntinha para a gente pensar, né, e observar, né? O que essa imagem representa aí na tela? Vamos observar comigo. Atenção, temos aí a foto, né, uma pintura, né, de um homem primitivo, que parece ser selvagem, né? O que a gente entende, logo vem à cabeça o quê? Quando a gente vê esse tipo de imagem? O homem das cavernas. E a gente percebe que o homem das cavernas é lógico pela forma como ele vive, né? Sem roupas, né? É parecido com um animal selvagem. Ao lado dele a gente percebe as ferramentas que esse homem pré-histórico utilizava, né? No caso dessa foto, a gente tem aí duas armas, né? Um machado e uma lança. E o interessante é que na ponta desse machado e dessa lança, o que é que se tem? Tem uma pedra, né? Porque as ferramentas eram feitas de pedra. E, inclusive, na foto ele está fazendo uma outra ferramenta. Possivelmente uma arma, né? Como que aqui já tem aí, né? Para caçar animais ou para enfrentar outros homens pré-históricos. Tá? O assunto a que essa imagem se refere, galerinha, é o assunto de hoje, que é pré-história, né? Para a gente poder entender na pré-história a origem do homem. É nesse momento da história da humanidade que vai surgir, né? Que vai nascer e se desenvolver a nossa espécie. Então, para a gente nos entender, é importante a gente compreender de onde viemos, qual foi as nossas origens, tá? E para isso a gente tem que estudar história. Beleza? Próximo slide, aí o é verdade de hoje, né? É verdade o quê? O que esse senhorzinho aí na foto de barba branca, ele falou, né, no século XIX, há mais ou menos 200 anos atrás, né, ou mais. Tem aí, os ancestrais dos seres humanos são os macacos. Assim afirmou esse velhinho aí de barba branca, que foi um naturalista, ou seja, um cientista inglês, chamado Charles Darwin. Memorizem esse nome, Charles Darwin, ou simplesmente Darwin. Darwin ele é muito conhecido, né, na comunidade científica pela teoria que ele criou do evolucionismo. Tá? E aí, essa afirmação que ele colocou, desde a época dele, de que nós, né, eu, vocês, temos como ancestral comum um macaco, né, um ser primata. Como assim? A gente primeiro era macaco e depois a gente se transformou em homem? Logo é o que vem à cabeça,
da gente quando a gente vai ler essa questão dele. É verdade ou mito? E aí? Tá? Na verdade, a gente vai procurar entender o porquê de ele ter dito isso. Não é simplesmente assim, a gente era macaco e de repente a gente se transformou num ser humano. Vai muito mais além disso, né? E aqui a gente tem um exemplo de como foi feita essa pesquisa do Darwin para poder, no final, ele afirmar isso, né? Galerinha, atenção. A seguinte pergunta: por que as girafas têm pescoço grande? Darwin, nas pesquisas que ele fez, que durou 20 anos da vida dele, ele passou 20 anos viajando pelo mundo, observando diversas espécies de plantas e de animais em vários lugares do planeta. Ele observou também as girafas na África. E aí ele fez a seguinte pergunta observando a girafa: por que as girafas têm pescoço grande? E aí ele começou a observar o comportamento das girafas. E na teoria, ele começou, e de outros animais e plantas, e ele, ao longo de 20 anos, e o que é que ele descobriu? Ele disse depois que a girafa tem pescoço grande porque ela se adaptou à natureza. É um bicho que ela conseguiu se adaptar ao meio ambiente, né, que ela vive. Né? A girafa, disse, ele nem sempre ela teve o pescoço comprido. Né? Há cerca de 10, 20 mil anos atrás, o ancestral da girafa, ou seja, o bicho, né, a girafa, né, antigamente, vamos colocar aqui que é a tataravó da girafa, a bisavó da girafa, ela tinha um pescoço bem pequenininho. Né? Porque naquela época as árvores elas não eram tão altas, tá? Elas não eram tão grandes. E a gente sabe que a girafa é um bicho que come folhas de árvores. Então, ela vivia ali muito bem, legal, comendo suas folhinhas de árvore. A árvore era mais ou menos do mesmo tamanho que ela, essa girafa pré-histórica. Sendo que o que foi acontecendo? O planeta ele foi mudando, ele foi se transformando com o passar dos anos, com o passar do tempo. Né? Um lugar que era deserto, depois virou floresta. Né? Um lugar que era floresta, depois virou deserto. Né? Lugar que tinha muito gelo, passou, a temperatura do planeta aumentou, e esse lugar onde antes era gelo, era congelado, passou a ficar muito quente e se transformou num deserto. E tinha lugares que eram muito quentes e que o planeta foi mudando de temperatura, foi ficando mais frio nessa região e o lugar se transformou, né, num lugar gelado. Então o planeta ele foi se transformando com o passar dos milhares de anos. E esses animais eles ficavam no meio dessa transformação, então eles tinham que se adaptar às mudanças do ambiente. Então essa girafa, uma ancestral da girafa que tem um pescoço pequeno, começou a viver num ambiente que tinha mudado. Né? As árvores elas não eram mais, né, como antes, com árvore pequena. As árvores tinham aumentado de tamanho, porque até as árvores elas tinham que se adaptar ao meio ambiente. Porque a gente sabe que a planta também é um ser vivo. Né? Então, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Aquelas girafas que tinham um pescoço pequeno, elas foram ficando para trás na história, no planeta. E tinha outras girafas que elas conseguiram se adaptar a viver com essas árvores grandes. Né? Então, essa girafa que conseguiu sobreviver, que conseguiu se adaptar, né? Por quê? Ela foi o quê? Mudando a genética dela, foi mudando o corpo dela. E aí o tempo foi passando e a girafa ela foi mudando de forma. Né? E hoje a gente encontra o quê? A característica genética da girafa ela foi mudando. E a girafa, com o passar do tempo, ela foi ficando o quê? Foi se adaptando, né? E foi ficando com o pescoço grande, né? Como a girafa que a gente conhece hoje. Né? Então, esse processo onde os seres vivos têm que se adaptar ao ambiente em que vivem para poder sobreviver, né? Uns conseguem se adaptar e evoluem, se transformam em animais diferentes, como é o caso da girafa, e outros eles não conseguem se adaptar, eles não evoluem. Então eles fazem o quê? Eles ficam para trás, eles desaparecem da história. Né?
Então, esse processo de adaptação, o Darwin, pessoal, ele chamou de seleção natural, tá? Essa ideia é a base da teoria da evolução, né? Que defende que qualquer ser vivo no planeta, seja planta ou animal, ele passa por um processo de evolução. Né? Seleção natural é quando a própria natureza, o próprio planeta, ele vai determinar qual é o animal que vai continuar vivo e qual é o animal que vai desaparecer. Então, Darwin ele diz que a gente tem como ancestral comum um macaco. Por quê? Porque a gente também é um ser vivo e a gente também está dentro da seleção natural. Então, o que é que acontece? A gente é o único ser vivo do planeta que conseguiu evoluir mais do que qualquer outra espécie de ser vivo. Então, Darwin diz que é por isso que a gente, o ser humano, é capaz de pensar, é capaz de falar. E nenhum outro bicho do planeta ele é capaz de pensar e falar. Porque o nosso cérebro, na evolução, ele foi ficando maior, ele foi desenvolvendo a inteligência, né? A gente foi se adaptando cada vez mais, tá? Então, é diferente de outras espécies de primatas, né, como o orangotango, o gorila, né, o chimpanzé, esses outros tipos de macacos, eles não conseguiram evoluir tanto quanto a gente. Por isso que eles ficaram com o cérebro pequenininho, como estão hoje, eles não conseguem falar nem pensar. Não como a gente pensa, né? Fazer esse raciocínio elaborado, né? De criar coisas. O único ser humano, o único bicho, a única espécie de ser vivo do planeta que consegue criar coisas é o ser humano. Tá? Vamos pular para a próxima parte. E aí a gente tem aqui o terceiro slide, que aí vai falar, nessa imagem vai mostrar aí como foi essa evolução do homem. Né? O ancestral comum que a gente tinha, o nosso ancestral lá há milhões de anos atrás, há bilhões de anos atrás, era uma espécie de macaco primitivo. Né? E com o passar do tempo, né, fomos nos adaptando ao meio ambiente, o planeta foi se transformando, fomos passando por um processo de evolução, e aí o nosso corpo, né, ele foi mudando, ele foi se modificando. Então, os seres humanos, desde o surgimento dele até hoje em dia, ele foi passando por transformações no corpo dele e na mente, tá? E no comportamento dele. Vejam aí na foto que ilustra essa evolução humana. Tem um macaquinho lá no começo, e aí os milhares de anos vão passando, e aí esse macaquinho ele vai se adaptando ao ambiente, ele vai se mudando de forma, né? Os pelos dele vão caindo, né? Porque o planeta ele vai mudando. O planeta foi ficando mais quente, então não precisava ter tanto pelo, né? E aí ele foi o quê? Foi ficando mais inteligente, passou a fabricar suas primeiras ferramentas e hoje tem aí a nossa, onde estamos hoje, né? No processo de evolução. Sentado na frente do computador, assistindo os vídeos na internet, assistindo essa aula aqui de história com o professor Luiz. Então, nós, como seres humanos, passamos por um processo de mudança, tá? E a gente vai compreender que mudanças foram essas, né? As principais mudanças que foram acontecendo, né, com o ser humano na evolução das espécies, tá? Aí a primeira mudança é uma mudança física, ou seja, galerinha, é uma mudança no corpo do ser humano, é o corpo, nosso corpo. Então a primeira grande mudança que aconteceu foi o quê? A postura ereta. E aí, a postura ereta, o que ela é? A postura ereta, o macaco, se a gente for observar ele hoje, ele anda o quê? Curvado, né? Ele anda meio que agachado porque a coluna dele não é ereta, ela não é na posição vertical, ok? Então, o único ser vivo do planeta que tem, o único mamífero, né, que tem a coluna vertebral na vertical, ou seja, ereta, né? Ou seja, a nossa coluna é a que faz com que a gente fique em pé.
né, com que a gente ande com a cabeça levantada, né, com a cabeça erguida e com que a gente consiga o quê? Olhar, né? Olhar as coisas de uma forma melhor, né? Então, essa é a principal mudança que foi acontecendo, tá? O andar bípede, né? O que é um andar bípede? Bípede é o animal que anda com duas pernas. Quadrúpede é o animal que anda com quatro patas, né? Então, o cavalo, o cachorro, o gato, a coluna vertebral deles é na horizontal. Por isso, eles não conseguem ficar de pé, andar com duas patas, duas pernas como nós, né? Então, essa foi a primeira mudança, a principal, que fez com que o homem ele fosse se transformando, fosse evoluindo. Tá? Por que aconteceu essa mudança? Segundo a teoria de Darwin, da evolução e de outros cientistas que vieram depois dele, eles dizem que antes, né, quando a gente ainda não era tão evoluído, vivíamos em cima das árvores, né, procurando comida para poder sobreviver. Mas aí o planeta ele foi mudando, a temperatura ela foi aumentando e muitas das árvores elas foram o quê? Morrendo. Então as árvores elas foram o quê? Diminuindo de tamanho, foram ficando pequenininhas, né? E a gente não tinha mais como viver em cima da árvore. Então, o que aconteceu? A gente teve que descer da árvore para poder tentar sobreviver no chão. E aí, no chão, não tem como mais a gente andar curvado, como os outros animais. Então, a gente se adaptou à mudança que aconteceu no meio ambiente. Olha lá a ideia do Darwin, da girafa, que eu expliquei há pouco tempo, tá? E a gente se adaptou na seleção natural, né? E a nossa coluna ela foi ficando o que? A gente foi se erguendo, foi se levantando e a nossa coluna ela foi ficando na posição ereta, na posição vertical, ok? A gente com os dois pés no chão e com a cabeça levantada conseguimos ter o que? Uma visão em 360 graus. A gente consegue olhar o que está na nossa frente, olhar com facilidade o que está atrás de nós, olhar com facilidade nos lados, o lado esquerdo e o lado direito, tá? Então, é uma mudança que ela foi o quê? Fundamental, galerinha, para a gente poder se destacar mais do que outros animais no mundo, tá? A segunda mudança é uma mudança psíquica, uma mudança no nosso cérebro. Então, o que é que aconteceu? O nosso cérebro ele também foi se adaptando, né, a essa seleção natural, a essas mudanças que foram acontecendo na natureza. Então, nosso cérebro começou a aumentar de tamanho dentro do nosso crânio, né? A gente foi ficando mais inteligente e a gente, agora mais inteligente, a gente foi capaz de aprender mais coisas e foi capaz de criar, de fabricar objetos, de fabricar ferramentas, né, como armas, né? Fabricar, criar coisas que a gente não encontrava na natureza. Ou seja, a gente podia pegar, a gente criava coisas para poder viver na natureza, tá? Então, isso foi uma mudança que aconteceu, essa mudança no cérebro, né? A gente foi ficando mais inteligente por conta do quê? Por conta da carne. E como assim, professor? Por conta da carne? Aí eu vou explicar mais para frente o que é que a carne, a gente comer carne tem a ver com a inteligência do ser humano, né, com a evolução do nosso cérebro. Aí vamos para a próxima parte. Temos aí, professor, o senhor está falando aí desde o começo da aula muita coisa, né? Sobre a evolução do homem, sobre lá o velhinho de barba branca que se chamava Darwin, né, que veio com essa ideia de que o nosso ancestral é um macaco, né, e depois tem a ideia da girafa, tá, e aí sim, mas aí, como é que a gente pode provar que isso tudo daí é verdade? Ou que pelo menos não é que seja verdade, mas que é uma evidência científica, né? O Darwin ele não criou isso do nada, né? Os cientistas eles não apresentaram essas ideias aqui quando a gente vai estudar a história do nada, simplesmente lá, sentado no sofá de casa,
de boa e aí resolveu criar essa ideia do nada. Não. Essas teorias, elas vieram a partir de pesquisas, de estudo, de observações da natureza e também de uma coisa bem legal, galerinha, de descobertas. A gente conseguiu descobrir muita coisa, né, em pesquisas científicas. E aí na foto tem uma dessas descobertas que é uma evidência de que isso tudo que eu estou falando é uma verdade científica. Tá? Um crânio, né, de um ser pré-histórico do passado foi encontrado numa escavação, em muitas escavações que foram feitas por arqueólogos na África, na Ásia, na Europa, aqui no continente das Américas. Então, o que foi encontrado nessas escavações? É um grupo de pesquisadores, né, que é o arqueólogo, né, ele fez uma escavação e nessa escavação, no buraco que ele cavou, ele conseguiu encontrar o quê? Artefatos fossilizados. Isso que nome é complicado. A gente pode chamar de fósseis. Né? Alguém aí, eu tenho certeza que alguém aí já ouviu falar dessa palavra, o fóssil. Né? O fóssil, ele é o quê? Ele é um esqueleto antigo. Né? Ele é um osso, né? Pode ser um osso do braço, o crânio, como a gente observa aí nessa foto. Pode ser o fêmur, que é o osso da perna. Né? Pode ser o rádio, que é o osso dessa parte aqui do nosso braço, se chama rádio. Então, esses ossos, né, que completo a gente chama de esqueleto, foram encontrados fossilizados, ou seja, preservados, né, na escavação, dentro da terra. Ou seja, esses ossos que foram encontrados são pistas, né, são marcas e são evidências de que a evolução humana, ela é sim uma teoria que ela é muito aceita, ela pode ser aceita, né, hoje na comunidade científica, beleza? Então esses crânios aí são de dois seres dos nossos ancestrais, né, dos nossos antepassados, né, o ancestral do ser humano, de nós hoje. É como se a gente olhasse para esse crânio e visse o nosso tataravô, né, de milhões de anos atrás, né, 2 a 3 milhões de anos atrás, mais ou menos, né? Então, esses fósseis, eles foram encontrados em várias partes do planeta, beleza? Então, a gente tem aí a primeira coisa que a gente tem que entender nesse assunto. O que é a pré-história, beleza? A pré-história é um período da história da humanidade, né, anterior à invenção da escrita, tá? A pré-história é quando o homem viveu, né, quando ele ainda não sabia nem ler, nem escrever. É o homem primitivo, é o homem pré-histórico. Se a gente for pegar a palavra pré-história, observem bem, atenção, pré é tudo que vem antes, e história é a matéria que a gente estuda na escola. Então, antes da história, ou seja, antes, né, da escrita, né, antes do homem ter evoluído, né, para poder ter aprendido a ler, a escrever e a se comunicar verbalmente. A falar, né, como a gente fala aqui, como eu estou falando aqui nessa videoaula. Então, a gente vai entrar agora, vai conhecer com mais profundidade, né, gente, essa idade da pré-história, né? A pré-histórica, ela é dividida em dois períodos. O primeiro deles é o paleolítico, né? O paleolítico, ele é a idade, a gente vai chamar também de idade da pedra lascada, tá? Ou simplesmente idade da pedra, ou simplesmente pedra lascada, ok? Essa idade da pedra lascada, a gente vai saber por que tem esse nome de pedra lascada um pouco depois, mais para frente. Segura aí a sua pergunta, a sua curiosidade. Esse momento na história começa há cerca de 2,5 milhões de anos atrás e vai até 10 mil anos atrás. Tá? Então foram passados milhões de anos. E é nesse período aí, há cerca de 2 milhões de anos atrás,
que o primeiro ancestral do ser humano, ele surge no planeta e ele vai o quê? Evoluindo, vai se adaptando às mudanças, né, da natureza. Beleza? Sendo que nesse período o planeta ele não era como hoje. Tá? O planeta ele vivia uma era glacial, um período de glaciação. O que é isso, professor? Glaciação é um período no planeta onde o nosso planeta, boa parte dele, estava coberto por gelo. Né? O nosso planeta ele não tinha as mesmas temperaturas que hoje. Né? O hemisfério norte, onde tem países com muito frio, e o hemisfério sul com países quentes. Não, o nosso planeta, a Terra era muito fria, muito gelada. Só para vocês terem uma ideia, toda a Europa, nessa época da Idade da Pedra Lascada, toda a Europa era coberta por gelo. Tá? Era coberta por gelo. Tinha tanto gelo, pessoal, que ele chegava a cobrir 1/3 da superfície da Terra. Beleza? Então a gente tinha muito gelo. Os oceanos eles eram todos congelados. Tá? A gente podia caminhar sobre os oceanos, porque era o quê? Era uma imensa massa de gelo que cobria boa parte da superfície do planeta. Okay? Tinha partes no planeta, na Europa, que o gelo ele chegava a ter 5.000 metros, né, de altura. Né? 5.000 metros de altura, 6.000 metros de altura. Então era muito gelo. E o ser humano ele teve que se adaptar, o homem pré-histórico teve que se adaptar a viver nessa região do planeta muito, muito fria. Tá? E aí tem um filme que o professor gosta muito, que é A Era do Gelo. O filme A Era do Gelo é uma sugestão que eu digo aí para vocês assistirem. Eu acredito que seja fácil de encontrar na internet. Procurem aí com curiosidade. Tudo que é mostrado ali naquele filme, os animais, né, que são colocados ali, todos ali eles viveram nesse período da pré-história. Né? Por isso que o filme é A Era do Gelo. Porque a Era da Glaciação também é chamada de Era do Gelo. Tá? E aí a gente tem... o que é que acontece? Em meio a esse período, o ser humano ele teve que se adaptar a esse momento de gelo. O planeta ele foi mudando, né? Ele foi se transformando com o passar dos anos, com o passar dos milhares de anos, e o planeta está em constante transformação. Então as temperaturas elas foram aumentando do planeta. Tá? E esse gelo ele foi o quê? Derretendo. Ok? Sendo que é que acontece? Antes desse gelo derreter, o homem ele acaba fazendo uma descoberta que vai ser o quê? A principal descoberta, a primeira grande descoberta do ser humano na sua história, que é a descoberta do fogo. Já que na era do gelo, o ser humano, o homem pré-histórico, tinha que viver num mundo muito frio, então era muito difícil se adaptar a esse mundo. Então o que é que acontece? Mais ou menos há 1,5 milhão de anos atrás, o ser humano ele faz essa descoberta, batendo duas pedrinhas, ou então, como tem aí nessa foto, raspando uma madeira com a outra, fazendo atrito entre uma madeira com outra, de forma muito rápida e com força, o ser humano ele conseguiu descobrir que desse movimento que ele faz, batendo uma pedra com a outra, ou batendo uma madeira com a outra, o homem pré-histórico ele descobriu que daí saía faíscas. E essa faísca, se ela cair num monte de mato seco, de galhos secos, o que é que acontece? Surge o fogo. Pega fogo esse mato. Olha só, pra gente aqui falando disso hoje é uma besteira, né? Hoje a gente tem um fogão em casa que se a gente for querer ligar e desligar é muito simples. Né? A nossa mamãe, o nosso papai, alguém da família quando vai cozinhar, simplesmente usa o fogão, a gente já tem um domínio do fogo. A gente usa o gás de cozinha, né? A gente já tem um total controle do fogo. Sendo que nesse momento aí da história, quando o homem pré-histórico ele ainda não sabia falar nem escrever, ele ainda vivia como ser primitivo,
para ele foi a maior descoberta do mundo para a vida dele, né? É como se ele tivesse descoberto a coisa mais maravilhosa que ele pudesse ter visto, né? Que era aquela coisa brilhante, né? Que o quê? Foi uma descoberta, porque ele não tinha a intenção de fazer aquilo, foi sem querer a descoberta do fogo. E aí ele descobriu que o fogo iria o quê? Ajudar a ele a se adaptar, ajudar ele a sobreviver nesse mundo pré-histórico e gelado, muito frio. Lembrem sempre da Era do Gelo, beleza? E aí a gente tem 3 coisas que o fogo ajudou o homem nessa evolução, nessa sobrevivência. A primeira coisinha, o aquecimento, né? O fogo, ele aquecia esse homem pré-histórico em dias muito frios. Como eu falei, a temperatura era muito baixa. Ele vivia num mundo gelado, né? Ele se vestia se cobrindo com peles de animais que ele caçava e matava. Ele arrancava a pele de um mamute, né? De um tigre dentes de sabre, né? de um megalodon, que eram animais pré-históricos que tinham muito pelo, e aí ele se cobria com aquele casaco de pele. Ele já tinha aprendido a fazer isso. Mas ainda assim, muitos morriam de frio porque o tempo era muito gelado. Então, o aquecimento ele foi fundamental para poder fazer com que nossa espécie ela sobrevivesse. Tá? Ele entrava numa gruta, numa caverna, e lá ele acendia uma fogueira e se juntava com outros grupos de seres humanos pré-históricos e se aquecia ali em volta daquela fogueira, e ali ele passava a não sofrer mais com aquele frio intenso. Tá? Essa foi a primeira coisa que fez com que o fogo ajudasse o homem pré-histórico. A segunda coisa é a iluminação. Imagina a gente viver à noite sem luz. Era assim antes do fogo. A primeira fonte de luz, a primeira fonte de iluminação da história é o fogo. Ok? Antes de existir a lâmpada, né, com a luz elétrica, a primeira fonte de iluminação era uma tocha dentro de uma caverna, que era acendida por esse homem da caverna para poder iluminar aquele espaço escuro e assim ele poder sobreviver naquele lugar. Ok? E assim, a iluminação ela também ajudava a proteger ele também de animais selvagens. Então, imagina, você entrar dentro de uma caverna no escuro, sem saber, sem poder enxergar as coisas lá dentro, e de repente aparece um urso e o ataca. O urso ele consegue enxergar no escuro, né, dentro da caverna, mas o ser homem pré-histórico não. Né? E o que acontece? O fogo ajudou a espantar os animais selvagens. Eles espantavam os animais. Né? A tocha acesa, ela colocava os lobos, né, os tigres, para longe, né, o leão para longe daquela família, daquele grupo pré-histórico. Tá? Essa foi a segunda coisa. A terceira coisa que mostra por que o fogo foi tão importante na nossa sobrevivência, por conta, né, foi por conta das fogueiras. O fogo ele foi importante porque ele ajudou com que o ser humano, ele fez com que o ser humano ele se juntasse em volta de fogueiras dentro das cavernas, né, para poder fazer o quê? Para poder fazer com que esses grupos de seres humanos se juntassem e se reunissem em volta da fogueira para poder o quê? Para poder se juntar. Então o fogo ele também foi importante para a comunicação entre o homem pré-histórico que vivia na caverna. Né? Ele vivia sozinho, solitário, né? Ainda não existia a noção de família, de você casar com uma pessoa, ter filhos, né? Não existia essa ideia de mãe, de pai, de filhos. Essas ideias começaram a surgir. Sabe o acampamento? O acampamento, ele é isso. O acampamento é quando as pessoas à noite se juntam em volta de uma fogueira e começam a conversar, a contar histórias, tá? Durante a noite. Então, era assim o homem pré-histórico. Dentro das grutas, né? O fogo ele também foi importante para essa terceira coisa. E aí, o homem pré-histórico ele vivia como nômade
Gravem essa palavra, nômade. Nômade, como era viver como nômade? Viver como nômade é você não ter um lugar fixo para morar. Né? Eles viviam se mudando de lugar para lugar, de caverna em caverna. Pulavam de uma caverna e iam para outra, pulavam para outra caverna. Depois encontravam outro esconderijo para ficar com a sua família. Depois iam para outro esconderijo que encontravam numa floresta ou numa montanha. Então, o que acontece? Por que esse negócio de mudar de um lugar para o outro? Porque simplesmente não ficavam num só lugar. E aí? Por conta dos animais selvagens, a gente sabe que caverna não é um lugar que é o habitat natural de animais como morcegos, ursos, leões, lobos. Então, nessa época, essa é a casa desses animais. Então, o homem pré-histórico ele tinha que o quê? Quando de repente aparecia um animal selvagem, ele tinha que sair dali para poder ir para outro lugar. Né? E também por conta do alimento. Então, ele encontrava uma caverna e aí ele ficava naquela caverna. Porque ali ele entendia que ali perto daquela caverna tinha o quê? Tinha uma floresta com muitas árvores, com muitas frutas para ele poder se alimentar. E ali perto daquela caverna também tinha um rio para ele poder o quê? Pescar, para ele poder pegar peixes para poder comer. Sendo que ele passou tanto tempo naquele lugar, naquela caverna, que as frutas daquelas árvores começaram a desaparecer. Né? Ele já comeu todas as frutas. Ele já pescou todos os peixes daquele lugar. Então, o que é que ele tinha que fazer? Sair daquela caverna e procurar um outro lugar para viver. Uma outra caverna, um outro esconderijo em outro lugar. Tá? Então, a vida de se mudar de lugar para lugar, de caverna em caverna, em busca de alimento, essa vida a gente chama de nômade. Então, o homem pré-histórico, ele era nômade. Nômade é aquele que se muda de um lugar para o outro. Tá? Então, eles viviam em abrigos, viviam em cavernas, eles usavam pele de animais. Né? E aí, o que é que acontece? Tem aí a foto, esse desenho. Né? Esse desenho aí, a gente chama de pintura rupestre. A pintura rupestre, ela é o quê? Uma arte que foi feita pelo homem das cavernas, ok? Dentro das cavernas. O homem das cavernas, à medida que ele foi evoluindo e ficando mais inteligente com o passar do tempo, ele começou a aprender a criar e a fazer arte. Né? Então, o que é que ele fazia? Ele vivia caçando animais. Né? Quando ele matava um animal, ele ficava todo melecado de sangue. Né? Então, o que é que acontece? Ele pegava aquele sangue e ele aprendeu que aquele sangue se via como uma tinta também. Podia se vir como uma tinta vermelha para poder pintar em paredes de cavernas. Então, no tempo livre que ele tinha, depois de estar com a barriga cheia, depois de ter comido bastante, à noite, ele olhava aquele paredão gigante dentro da caverna e vinha aquela inteligência que ele já tinha aprendido a pintar. Ele pegava aquele sangue que ele tinha pegado dos animais e começava a pintar com os dedos mesmo, né, com a ponta dos dedos, com a palma da mão, e começava a fazer desenhos nas paredes das cavernas. Ele também usava o quê? Gravetos como um pincel. Ele pegava o quê? Um osso pequenininho que tinha do resto de um animal que ele matou e usava também como um pincel, né? E não era só sangue não dos animais que ele usava como tinta para fazer uma pintura rupestre. Ele também pegava o quê? Ele aprendeu a amassar as plantas, tinham espécies de plantas que ele amassava e saía um caldo ali, um extrato daquele, como se fosse uma tinta daquela flor, daquela planta. Então ele usava também aquela tinta que tinha extraído da planta como para poder pintar as paredes das cavernas. Né? Então isso é o quê? Isso já é um quê? Um sentido criativo que estava nascendo na gente quando a gente viveu na pré-história, nos nossos antepassados. Tá? Essa pintura daí ela foi encontrada na caverna de Lascaux, na França. Tá? É uma pintura que, quando ela foi descoberta, né, o mundo todo ficou
os cientistas, né, ficaram todos curiosos para saber, nossa, o que representa essa pintura, o que é que ela quer dizer, quem é que pintou essa pintura, quando pintou e como pintou ela. Né? E não só foi encontrada numa caverna na França, não. A gente vai ver mais para frente nessa aula que pinturas rupestres, ou seja, a pintura que é encontrada nas paredes das cavernas, que representam animais, que representam a vida desse homem pré-histórico. Essas pinturas elas foram encontradas em vários lugares diferentes do planeta, ok? O porquê do nome Pedra Lascada, né? Por que esse nome Pedra Lascada? O que tem a ver a pedra com isso que o professor está colocando de homem pré-histórico, viver no tempo das cavernas, viver como nômade, né? Se mudando de um lugar para o outro, na era do gelo? Porque o uso da pedra, a utilização da pedra foi fundamental também para a sobrevivência do homem. Né? Ele tinha que aproveitar o que a natureza podia fornecer a ele para poder se adaptar e sobreviver. Né? E com o passar do tempo, evoluir. Né? Então, quando ele matava um animal, tinha a ossada do animal, né? O esqueleto lá todo aberto. Então, ele tem alguns ossos que a ponta dele é afiada. Então, o que é que ele aprendeu a fazer? Arrancar, pegar um osso daquele e utilizar como se fosse o quê? Uma faca ou como um instrumento cortante, né? Como uma arma para poder utilizar na caça de outro animal, para se defender e também para atacar. Né? Então, com esses ossos, ele conseguiu fazer armas. E onde é que vem a pedra nessa história? Tem algumas pedras que, se a gente começar a bater nela com a outra, a gente consegue amolar a ponta dessa pedra. A gente vai afunilando ela com um atrito, né, batendo uma pedra com a outra, e essa rocha ela vai ficar com a ponta, como vocês veem aí, né, bem afiada, bem amolada, como se fosse uma faca. Né? E eles pegavam essas pedrinhas, né, que eles confeccionavam, né, faziam ela, e usavam como armas, né, como um machado, como uma faca, né, e usavam. Isso aí foi o quê? Facilitou na hora de caçar animais, na hora de matar os animais na caça, na hora de cortar a carne do animal para poder viver. Então, isso foi fundamental também para a vida do homem pré-histórico. Beleza? Então, esses instrumentos eles eram usados para cortar, para triturar, para amassar. Como hoje, quando a gente vai pegar um pedaço de carne muito duro, a gente, se não tiver uma faca, um objeto cortante na cozinha, né, pode perguntar aí à mãe, ou à avó de vocês, ou alguém da família que gosta de cozinhar, está sempre na cozinha, né, cortando, preparando a comida. Perguntem aí se sem os talheres, né, sem a faca, não ia ser difícil de cortar uma carne quando ela vem mais dura. Então, só rasgando com o dente, com a mão, ia ser muito difícil. E aí tem que ter um objeto cortante para poder facilitar esse processo. Beleza? E aí a gente tem uma outra pergunta. De onde vieram os primeiros seres humanos? Beleza? Os seres humanos eles surgem na África, né? Há cerca de 200 mil a 100 mil anos, né? Ou 100 mil anos atrás. Ok? É nesse momento aí da pré-história que o ser humano ele vai aparecer. Antes disso, já existia vida, professor? Já existiam os animais? Já existia o planeta? Já. O ser humano, a gente é um ser vivo bem mais novo do que muitas espécies de animais e de plantas que existem na Terra. Beleza? A gente tem 200, nossa idade como espécie é de cerca de 200 a 100 mil anos atrás. A gente nasceu mais ou menos nesse período aí que os cientistas colocaram na história. Tá? E aí tem a segunda dúvida. Como é que os seres humanos eles se espalharam por todo o planeta? Hoje no mundo a gente tem quase 8 bilhões de seres humanos vivendo no planeta.
né, nos 4 continentes do mundo. Na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, na Oceania. Então, de onde veio tanta gente, tantas pessoas? Como é que eles conseguiram se espalhar se eles nasceram na África? Por que não ficaram lá? É o seguinte, quem foi determinando para onde o homem ia ou para onde ele não ia era a própria natureza, era o próprio planeta. Como eu falei antes, o planeta, com o passar do tempo, foi sofrendo transformações. Ora a temperatura ia aumentando, ia ficando cada vez mais quente, ora ia ficando cada vez mais frio. E o ser humano ele ficava no lugar onde ele via que ali dava para ele se manter, dava para ele sobreviver, com comida próximo, né? Um lugar que não fosse nem não muito quente nem muito frio. Então ele vivia como nômade, procurando sempre um lugar para viver. Então, vivendo como nômade, ele sempre estava andando, ele sempre estava caminhando, saindo de um lugar, indo para outro. Tá? E aí, o ser humano da África, ele vai se espalhando nessa pré-história para vários outros cantos do planeta. Beleza? E aí, tem uma teoria que é a do Estreito de Bering. Eu vou falar isso no próximo slide, tá? Que mostra como é que o ser humano ele chega aqui, onde hoje é o Brasil, onde hoje é o continente americano. Como é que o ser humano ele chega aqui? Quando e como ele faz isso na pré-história? Beleza? Como aconteceu isso? E quando foi que esse ser humano, como eu falei, chega nesse continente? E aí, para isso, a gente tem que observar esse mapa. Vejam aí com atenção que esse mapa, pessoal, é um mapa do mundo hoje. E aí a gente observa aí vários lugares no planeta, né? Os continentes. Tem a África, tem a Europa, tem a Ásia, tem a Oceania. E observem do lado direito do mapa, não tem como eu apontar aqui, mas que tem escrito Alasca, América do Norte e mais embaixo América do Sul. Juntando todos esses três, a gente tem as Américas, né? O continente americano. Tá? Lá em cima, onde tem o nome Alasca, vejam que entre o Alasca e a Rússia, no meio do oceano, entre um e outro, tem um nomezinho que é Estreito de Bering. Estreito de Bering. O Estreito de Bering, pessoal, é como se fosse um corredor de terra que ligava, né, que colava um continente ao outro. Tá? Então, hoje não existe mais no mapa esse Estreito de Bering. Né? Hoje, no mapa, os continentes eles estão separados pelo oceano, que fica no meio, que separam os continentes. Mas nessa época, na era glacial, na pré-história, há milhões de anos atrás, há cerca, na verdade, há 200 mil, há 150 mil anos atrás, no nosso planeta existia esse corredor. O continente americano e o continente da Ásia estavam colados um com o outro por conta do Estreito de Bering. Vejam aí que mostra no mapa o percurso, né, o caminho que o ser humano fez para sair da África, do outro lado do mundo, e vir parar aqui nas Américas, tá? Onde fica também o Brasil. E aí tem aí, vejam que no mapa tem um desenho lá da África, começando pela África. Observem bem a África aí no mapa. Tem lá um desenho de um homem pré-histórico, tem uma seta que vai apontando, e aí tem outra seta, tem outro desenho do homem pré-histórico. Isso aí está mostrando, esse desenho, o caminho que ele percorreu para sair de um lugar, né, e ir caminhando, né, e se mudando de um lugar para o outro com o passar do tempo, ocupando vários lugares no planeta até chegar nas Américas. Tá? Então, essa é uma teoria científica, né, que até hoje ela é muito aceita, né, está nos livros e se estuda na universidade, né, os professores, os cientistas, que mostram como é que o ser humano ele chegou aqui nas Américas, dando origem ao homem brasileiro, dando origem depois, mais para frente no tempo, ao Brasil. Tá? As Américas, o homem começa a ocupar as Américas
atravessando esse corredor de terra. Quando esse corredor de terra, que é o Estreito de Bering, passou a não existir mais, então o homem, cada um ficou no seu lugar. Tá? Mas por que esse Estreito de Bering ele não existe mais? Porque, como eu falei, lembrem sempre das transformações que o planeta ele vai acontecendo no planeta com o passar do tempo, né? À medida que a temperatura vai aumentando e baixando, né? A era glacial, depois a temperatura aumenta e aí tem um período muito seco, muito quente no planeta. E ao mesmo tempo os continentes eles estão o quê? Eles estão se movimentando, se deslocando, pessoal. Estão saindo de um lugar e indo para o outro. Estão em constante movimento. Por isso que antes o continente ele era ligado pelo Estreito de Bering e depois ele vai se deslocando, né? Porque os continentes eles vão se mexendo, vão se movimentando, tá? Aí acontece essa mudança e hoje não existe mais o Estreito de Bering, tá? Hoje se existisse, por exemplo, né? Se existisse, como é que seria? Do Alasca, nos Estados Unidos, daria para a gente ir andando até a Ásia, né? Até a Rússia, até a China, que fica no Oriente. Dava para a gente se conectar, né? Do Ocidente para o Oriente e do Oriente para o Ocidente. Muito mais fácil do que hoje, onde a gente tem que atravessar o oceano para chegar em outro continente. Sim, gente, e aí tem as teorias científicas, né, que mostram isso. De onde veio, como é que foi descoberto, professor, que tinha esse Estreito de Bering, esse corredor aí que o senhor está falando, sobre que juntava um continente com o outro e o ser humano ele passou por esse corredor para chegar aqui nas Américas. Como é que aconteceu isso? Pela teoria científica, né? Por estudos. Né? Foram descobertos ao longo desse caminho que o ser humano fez vários vestígios, pistas, né, que foram deixadas pelo ser humano pré-histórico, que hoje o cientista ele descobriu, né, e que depois que ele descobriu, ele passou a criar uma teoria, né, para explicar a origem do homem nas Américas. Tá? Que pistas foram essas deixadas pelo homem pré-histórico nesse caminho? Ossos, que são os fósseis, restos de fogueiras, objetos de cerâmica que foram fabricados por esse homem pré-histórico. Muita coisa foi deixada como pista, que é o vestígio, né, que serve como evidência para provar isso. E aí surge uma teoria. O nome dessa teoria, pessoal, é Clovis I. Clovis I é o nome dessa teoria. O que é que essa teoria ela defende? Ela defende que várias dessas pistas que foram deixadas pelo homem pré-histórico, há aproximadamente 11 mil anos atrás, elas provam isso que eu estou dizendo, que a ocupação humana na América ela começa a partir de 11 mil anos atrás. Tá? Então, Clovis I é a primeira teoria científica a ser colocada pelos cientistas. Primeira teoria que tem, né, que explica a origem do ser humano na América, que é de 11 mil anos atrás. Tá? E aí, vários vestígios também foram encontrados de ossos, fósseis de animais que viveram nessa época. E aí, que animais eram esses? Tem aí a foto, mais uma do filme Era do Gelo, que mostra um mamute, ou mastodonte. Mastodonte é o nome científico para o mamute. O mastodonte é um animal pré-histórico que conviveu com o ser humano há 11 mil anos atrás. Tá? E esse mamute, ele é como se fosse o ancestral do elefante hoje. Tá? Como Darwin disse que todo ser vivo hoje no planeta tem um ancestral, tem um antepassado, que viveu na pré-história antes dele. Então, se o nosso ele disse que eram os primatas, né, eram os macacos primitivos, que foi mudando com o passar do tempo, o da girafa era aquela girafa que antes tinha o pescoço pequenininho. O do elefante hoje, o seu ancestral
é o mamute ou mastodonte. Vejam que tem semelhanças, né, entre o elefante hoje e o mamute de ontem. Né? A presa, né? A tromba. Sendo que hoje o elefante ele não tem essa pelugem que ele tem, esse monte de pelo no corpo. Porque o mamute ele viveu na era glacial, então era muito frio. Então os animais eles também tinham que se adaptar ao meio ambiente em que viviam. Então por isso que muitos deles têm muito pelo no corpo. Porque o pelo ele aquece o corpo da gente e faz com que a gente sobreviva no frio. Então os estudiosos eles diziam que o ser humano pré-histórico ele caçava o mamute, se alimentava da sua carne. Então, esse animalzinho que tem aí na tela, ele foi já comida dos nossos antepassados há 11 mil anos atrás. Tá? É um animal muito selvagem e que tinha que se juntar um grupo de gente para poder caçar e matar esse animal. Até porque esse animal ele também não vivia sozinho, ele vivia em grupos. Tá? Então, tinha que ter um trabalho muito criativo para poder encontrar um animal desse, poder caçar e conseguir enfrentar ele. Tá? E aí tem esse personagem do filme Era do Gelo, né, que representa esse animal. E outra coisa, nesse momento aí, há 11 mil anos atrás, a gente tinha uma megafauna no planeta. A megafauna é o quê? Todos os animais que se tinham, a maioria deles, eram gigantes. Então o mamute ele não era o único animal grande que tinha, de grande porte. Né? Tinham muitos outros animais que eram gigantes, eram muito grandes. Né? Em outra aula eu vou apresentar para vocês cada animal desse, cada bicho que viveu na megafauna, e vocês vão ver que são os ancestrais de cada animal que vive hoje no planeta, né? O ancestral do cavalo, o ancestral do leão, o ancestral do tigre, né? E esse aí é o ancestral do elefante. E aí a gente tem, esses animais eram muito maiores, né? Porque tinham que sobreviver num mundo muito frio, né, e muito difícil. Aí a gente tem a segunda teoria científica sobre o surgimento do ser humano nas Américas. Atenção, tá? Depois que teve essas descobertas arqueológicas, essas pistas que foram encontradas, né, da megafauna, do homem pré-histórico, que mostra o Clovis I defende que o ser humano ele surgiu na América há 11 mil anos atrás. Mas então, bora conhecer cada uma de outras teorias que dizem outra coisa, tá? Depois da Clovis I veio a Clovis em contexto, tá? A Clovis II, a Clovis III, e cada uma dessas teorias científicas tinha uma explicação diferente para o surgimento do homem pré-histórico nas Américas. Aí a gente tem aí a primeira teoria, tá? Foram encontrados pistas, né, vestígios deixados pelo homem pré-histórico, onde hoje é o Chile, na América do Sul, né? Nos anos 70 e 80, esse cientista que tem aí na foto, o nome dele é Tom Dillehay, ele é americano, né? Ele é um arqueólogo e um antropólogo, e ele é um cientista que, em escavações que foram feitas no sítio de Belo Monte, no Chile, ele descobriu vários vestígios. Ele levou esses objetos para o laboratório, como tem aí, ele observando um desses fósseis, né? E ele descobriu que esse fóssil daí ele é de 12.300 anos atrás. Então, a teoria que o Tom ele colocou mostra que o ser humano nas Américas ele não surgiu há 11 mil anos atrás, como Clovis I afirmou. Ela surgiu há 12.300 anos atrás, mais antigo ainda. E aí a gente tem onde foi que o Tom ele encontrou esses vestígios, essas pistas. Isso daí é uma escavação arqueológica. É nessa escavação que os cientistas, os arqueólogos, os historiadores, os antropólogos, eles descobrem os fósseis dos animais, né? Os vestígios do homem pré-histórico. Todos foram encontrados embaixo da terra, tá? Preservados pela natureza. E aí são um grupo de cientistas observando a escavação onde foram encontrados essas pistas deixadas pelo homem, tá? Onde foi feita uma escavação arqueológica, a gente diz que é sítio. A gente chama de sítio,
Por isso que aí na foto tem sítio de Belo Monte, no Chile, tá? Porque hoje fica no país que é o Chile. Então, de olho, né, que a gente vai encontrar vários outros sítios arqueológicos em vários lugares do mundo. O primeiro deles é no Chile, que é o sítio de Monte Verde, né? O sítio de Monte Verde. A gente tem o segundo sítio arqueológico, né, que também foi onde foram descobertas vestígios deixados por esse homem pré-histórico, que prova, né, que tem a evidência, né, científica dos homem pré-histórico nas Américas. Tá? Essa cientista aí, o nome dela é Anna Roosevelt. Ela também é americana. Sabe o que ela fez? Ela saiu do seu país, os Estados Unidos, e viajou até o Brasil, né? E fez várias pesquisas e escavações na floresta amazônica, né? No Pará, no estado do Pará, aqui no nosso país. E ela, nos anos 90, ela descobriu, na década de 1990, ela descobriu vestígios que ela datou de serem de 11.300 anos atrás. Então, bem parecido, né, com Clovis I, que eu falei antes, né, lembra? Que mostra que o ser humano nas Américas surgiu, né, começou a ocupar as Américas há 11.000 anos atrás. A Ana, ela, nos estudos dela, ela colocou que surgiu de 11.300 anos atrás. E tá aí a carinha, né, a fotinha da Ana, né, numa dessas visitas ao sítio arqueológico, né, de Monte Alegre, né, do Parque Estadual de Monte Alegre. Por que é um parque estadual? Né? Porque lá não é qualquer pessoa que pode entrar na hora que quiser, quando quiser. Tem um horário, né, para visitação do público. Né? Qualquer pessoa ela pode entrar. É um espaço público, né? Sendo que tem um horário, né? Você tem que agendar a sua visita para poder conhecer e ver de perto esses vestígios deixados pelo homem pré-histórico aqui no Brasil. E aí tem a Pedra Pintada. Aí é onde tem na floresta amazônica esse paredão de pedra que tem dentro de uma gruta, onde a Ana descobriu essas pinturas aí com a sua equipe. São pinturas, né? São desenhos, né, em vermelho, como vocês podem observar bem na imagem, na foto, de pinturas rupestres nessa gruta. E essas pinturas aí, a Ana colocou que são de 11.300 anos atrás. Tá? E são mais uma evidência, né, do surgimento e da presença humana aqui no Brasil, na região, há 11.300 atrás. E aí tem outro sítio arqueológico, tá? Que é o sítio que fica aqui no Nordeste, no Piauí, que é o sítio do Boqueirão da Pedra Furada, ou o sítio da Pedra Furada. Né? Fica no Parque Nacional da Capivara, no Piauí. Né? E aí quem ficou responsável de fazer a pesquisa científica nesse lugar foi uma cientista brasileira, dessa vez, salva de palmas, né, para essa senhora que está aí na foto. Ela os outros eram americanos, né, eram de outros países. Então, essa mulher, ela fez o que hoje é a descoberta arqueológica mais importante das Américas. Né? O nome dessa mulher é Aniede Guidon. Aniede Guidon, ela tem esse nome meio estranho, mas ela é brasileira. Mas é porque ela é nascida na França, mas depois ela foi criada aqui no Brasil, ela se naturalizou brasileira, passou toda a sua vida no Nordeste, fazendo pesquisa aqui em Pernambuco, no Piauí, na Bahia, e ela deixa aí esses vestígios. Né? Ela descobriu vários vestígios no Piauí, no Parque Nacional da Capivara, que são o quê? É evidência, né, que mostra que o ser humano ele começou a ocupar o Brasil há 60.000 anos atrás. Aí alguém pode aí perguntar do outro lado da tela aí, enquanto eu estou aqui falando no vídeo. Professor, o Brasil não foi descoberto por Cabral no ano de 1500? E
já existia vida, já existia gente, o ser humano no Brasil, antes, né, dos portugueses chegarem aqui na modernidade. Aqui eu estou falando da pré-história, antes do ser humano aprender a ler e a escrever. No Brasil já tinha gente vivendo no Brasil. E essas pessoas eram um homem pré-histórico, beleza? E aí, as escavações dela, ela descobriu vestígios que mostram a presença do ser humano pré-histórico há 60 mil anos atrás. Então, ela conseguiu, com essa pesquisa, superar a teoria do Clovis I. Ela conseguiu superar a pesquisa daqueles americanos que eu mostrei um pouco antes, o Tom de Leray, no Chile, e a Anna Roosevelt, na floresta amazônica. Então, ela diz que nas Américas, o ser humano ele começou a ocupar, aqui no Nordeste, na região onde hoje é o Piauí, né, onde hoje está o Parque Nacional da Capivara, 60 mil anos atrás. Como ela descobriu isso? Tá? Descobriu isso pelas pinturas rupestres que vocês podem ver nessa outra foto. Aí tem um paredão e tem 2 turistas, né, que foram visitar o lugar, que é aberto, né, ao público, para quem quiser conhecer, quem quiser ver de perto os vestígios, né, do homem pré-histórico. Cada pintura dessa, cada desenho que tem nesse paredão, ele tem 60 mil anos de história. Tá? Então, quem pintou fez esse desenho na parede, essa pessoa, podia ter sido um homem, uma mulher, ele fez isso há 60 mil anos atrás. Tá? Então, pouco tempo, né? Então, isso daí é uma foto que mostra na pedra furada, né? E tem esse nome de pedra furada porque nesse paredão podem ver que é como se tivesse vários furos nela. Mas, na verdade, são só buracos que tem na pedra. Que a própria montanha ela tem esses buracos. A própria natureza colocou isso aí. Mas os buracos, né, ela chamaram de pedra furada, quem deu esse nome foram os cientistas, né, e os arqueólogos. Como é que a Niede Guidon ela descobriu que o ser humano ele começou a ocupar primeiro as Américas, primeiro aqui no Nordeste, aqui no Brasil? Ela descobriu pelos vestígios que ela encontrou nessa escavação que tem nessa foto. Né? Aí a gente vê um grupo de pesquisadores, né, junto com seus ajudantes, uma equipe toda, né, para fazer esse trabalho. Começou a cavar, começou a querer procurar evidências e encontrou restos de fogueiras, ossos e pedras, ferramentas, né, que foram feitas de pedra lascada, por vários dessas pessoas que viveram há 60 mil anos atrás. Tá? Como é que eles chegam a esse período da história, professor? Como é que aquele osso ali que ele encontrou, como é que ele vai saber que aquele osso é de 60 mil anos atrás? Essa pesquisa, ele sabe através de uma técnica que é usada em laboratório, onde ele pega esse osso, né, esse fóssil, e coloca, né, num experimento de carbono 14. Ele coloca lá, né, no laboratório, o carbono, ele coloca esse elemento químico, que é o carbono 14, nesse osso, e no computador, usando a tecnologia, o carbono 14 ele vai conseguir identificar quanto tempo tem aquele objeto, quanto tempo de vida tem aquele objeto. Tá? Todos nós temos carbono dentro do nosso corpo, seja a gente um ser humano ou seja um animal. Dentro do nosso osso também tem carbono. Então, no laboratório, a Niede Guidon ela mediu a quantidade de carbono e o tempo de vida para ver o tempo de vida que tinha aquele osso. E aí, ela conseguiu ver, nesse experimento que ela fez, né, que esse osso daí, tudo que foi encontrado nessa escavação, nessa gruta no Piauí, que esses objetos eles são de 60 mil anos atrás. Tá bom? Então, esses restos de fogueiras foram deixados por esses homens pré-históricos. Então, a gente começa a tentar entender como é que essas pessoas viviam nessa caverna. Essa caverna, ela está aí hoje, continua estando aí, mas há 60 mil anos atrás ela continuava aí. Do mesmo jeitinho que está aí a gente vendo na foto. Sendo que
embaixo dessa gruta, dentro dessa caverna, tinham várias pessoas que viviam aí. Mulheres, crianças, homens, né? Homens jovens, homens já velhinhos. Né? E essas pessoas elas se reuniam em volta da fogueira, em torno de uma fogueira, né? Provavelmente para poder se esconder dos animais selvagens, para poder se aquecer do frio. Lembrando que o clima do Nordeste não é o mesmo que hoje, muito quente. Naquela época era muito frio. Né? Os animais que tinham eram animais com muito pelo, da megafauna, como eu falei antes. Né? Então, o mundo era diferente, mas já tinha a presença do ser humano aqui no Brasil e aqui no Nordeste. Tá? Isso quem descobriu foi a Niele Guidon. E aí a gente vai para esse slide que é a curiosidade do dia. A curiosidade da aula de hoje é a preguiça. A gente tem duas fotos aí. As duas são da preguiça, de uma preguiça, né? Que é um ser vivo mamífero. Né? Do lado esquerdo, a gente tem a preguiça gigante. A preguiça gigante, ela é o ancestral da preguiça, do bicho preguiça que tem hoje, que a gente que tem no planeta e que a gente pode ver até no zoológico quando a gente vai visitar para poder conhecer. A preguiça gigante, ela é um animal da megafauna, ou seja, os animais de grande porte. Ela conviveu junto com o mastodonte, que é o mamute, conviveu junto com o tigre, dentes de sabre, com o megalodon, com o hipolodon. Né? Esses animais todos eram de grande porte. Essa preguiça gigante, ela é ancestral do bicho preguiça que tem hoje. Então veja como é que esse animal ele mudou com o passar dos anos, com o passar dos milhares de anos, com a seleção natural, com a evolução, né? Que é essa teoria científica. Tá? Antes, a preguiça gigante na pré-história, há 100 mil anos atrás, a preguiça gigante ela se alimentava, ela era grande, né? Forte, como vocês podem ver nessa foto. Ela era maior do que um urso, podia chegar até 5, 6 metros de altura. Ela se alimentava de frutas e folhas de árvores, né? Então ela era grande e alta, então ela pegava essas árvores, essa fruta no topo da árvore. Ela não tinha, ela era muito forte, ela tinha garras enormes, né? Que podiam arrancar a cabeça quase de um leão se fosse atacar ela, um leão selvagem. Então era um animal gigante, um mega animal, né? E ela muito forte, tinha muito músculo e também era caçada pelo homem pré-histórico durante esse período aí de ocupação das Américas. Então, hoje, fósseis, como é que a gente sabe que existiu esse animal? Por fósseis que foram encontrados, ossos desse animal, né? E que hoje estão em museus, né, de arqueologia em vários lugares do mundo, inclusive aqui em Pernambuco, né, no Recife. Tem um museu de arqueologia na Universidade Católica, que ele é aberto ao público também. Quem quiser ver de perto, né, o esqueleto da preguiça gigante, pode fazer uma visitação a esse museu. Beleza? Inclusive, nesse momento de quarentena, acredito que esse museu ele tenha a gente possa fazer uma visita virtual nele. Então você pode entrar no site e lá você pode encontrar, fazer uma visita e ver o que tem no museu pela internet, em casa. Então não é porque a gente está em isolamento social que a gente vai deixar de conhecer, de visitar os museus, né? De conhecer a história e de ver de perto essa história. Lógico que não, né? E aí a gente vai falar da preguiça de hoje. O bicho preguiça de hoje, veja como ele mudou com a seleção natural. Né? Ele ficou bem pequenininho, lento, né? O bicho preguiça ele é chamado de bicho preguiça porque ele é lento, né? Ele tem os movimentos bem suaves, né? Ele anda bem devagar, né? E ele ficou bem pequenininho. Então, antes, a preguiça era tão grande que ela conseguia pegar as folhas do chão, né? Ela levantava a pata e conseguia arrancar os galhos das árvores, de tão forte que era. A preguiça hoje ela tem que escalar a árvore lá no topo, no alto da árvore, e lá ela fica lá comendo o quê? A casca da árvore, que ela se alimenta, frutas, pequenos insetos, né? E essa é a alimentação da preguiça na natureza.
Tá? Então veja como o animal, como de acordo com a evolução e com a seleção natural, o animal ele vai mudar, né, segundo essa teoria, de um lugar para o outro. Tá? E aí a gente tem essa parte que eu peço uma pausa para que vocês possam copiar essa parte que está aí na tela desse slide, beleza? Anotem em sua agenda. Então, abram aí a agenda de vocês, né? Tem aí no dia 4, no dia 5 de maio, que é o dia de hoje, coloquem aí na agenda. Eu vou fazer uma pausa aqui na explicação da aula para que vocês possam anotar tudo que tem nessa tela aí que vocês estão visualizando. É para anotar tudo no dia 5 de maio, na agenda de vocês. Não é para copiar no caderno nem no livro, é na agenda. Tá? Aí tem fazer leitura das páginas 466 e 467 do livro de História, né? E responder a primeira e a segunda questão que tem na página 468. Então, são 3 páginas para fazer essa atividade de casa. 466 e 467, que é para poder fazer a leitura do texto e observar, fazer uma análise das fotos que tem nessa página. E depois vai para a página 468, né, e responde lá as 2 perguntas que tem lá de marcar X que tem na página 468. Primeira e segunda questão. Tem lá escrito na página do livro Jogo Rápido, para quem quiser acompanhar aí que eu estou falando. E aí, atenção que tem um prazo de entrega. Essa atividade de casa é para ser entregue. A gente vai fazer a correção dela na próxima aula de História, na próxima terça-feira, que vai ser no dia 12 de maio. Ok? Então, a nossa próxima videoaula vai ser de correção desses exercícios, né? A gente vai fazer eu vou corrigir eles e vocês vão acompanhando pela resposta que vocês colocaram aí, né, para a gente poder continuar o andamento das aulas, beleza? Pronto, pessoal. Após a pausa do vídeo, quem quiser continuar, eu vou enviar esse vídeo, o link dele para o grupo do WhatsApp. Vocês podem acessar no YouTube, tem lá o filme completo, para a gente poder entender o que é que aconteceu com eles no final, se esse grupo de seres da caverna conseguiu sobreviver naquela floresta, né? E também acompanhar a atividade do livro que eu passei para que se fizesse em casa, ok? Lembrando que essa aula é um vídeo gravado, já que a nossa live, como vocês viram, não deu muito certo, após várias tentativas que eu fiz aqui, tentei no meu notebook, por conta de um problema na conexão do próprio aplicativo. Ok? Então teve essa dificuldade de fazer essa live, essa videoaula live, que eu não estava conseguindo nem abrir esses slides para poder mostrar a vocês. E eu acredito que um slide com fotos, com filmes para a gente assistir, seja muito mais dinâmico, né, legal, para a gente poder entender o assunto de história. Não é não? E aí a gente tem o assunto de hoje, né? Foi muito bom estar com vocês aqui, nessa videoaula gravada. Eu vou depois, em breve, lançar mais vídeos, né, esclarecendo dúvidas. Se tiverem perguntas para fazer sobre o assunto, mandem para mim, porque diferente de uma live, a gente não pode tirar a dúvida em tempo real. No mesmo instante que eu falo, você não pode perguntar. Então, você tem que postar as suas dúvidas, né, para que eu possa depois ir respondendo as perguntas. E também eu vou lançar, em breve, vou lançar mais vídeos, e nesses vídeos vai ter o quê? Mais orientações de como fazer a atividade, né, que eu passei de casa, e também revisando esses assuntos, né, do livro que eu passei aqui hoje nessa apresentação de slide, né, sobre a origem do ser humano, né, a evolução das espécies, a vida do homem pré-histórico, a megafauna, a era do gelo. Foi muita coisa que a gente viu, né, muita informação. E aí eu vou lançando mais vídeos e aí a gente vai se ver em outro momento, beleza?
Espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma das primeiras vezes que o professor de História gravou uma aula, uma videoaula, uma aula online. Então, é uma novidade para mim e eu fico satisfeito de ter organizado aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? E que, como falei, sugestões, dúvidas, podem mandar para mim, passar, e a gente vai se falando, vai se comunicando, né? E tamo junto, beleza? Forte abraço, beijo no coração de todos, tá? De cada um de vocês. Tchau, galerinha do sexto ano. Valeu, falou, até o próximo vídeo.